Capítulo 843, Desespero 3. O plano inicial de Grenlick era roubar a pesquisa de Erlich e tomar seu lugar como um novo governante de Laruel. A primeira parte foi bem sucedida, mas ele nunca esperou que os Draugr negociassem com a Muda em vez de dominá-lo. A necessidade de obter o consentimento da Muda tornou-o impossível para Grenlick tomar o lugar de Erlich, e com ele sua chance de despertar. Além disso, mesmo que o Grendel conseguisse escapar da cidade, ele não seria capaz de usar os dados roubados. Encontrar outra Muda e persuadi-lo a compartilhar seu conhecimento era possível, mas se Lenan realmente tivesse desvendado planos de Erlich, então as outras cidades-estado trancariam os mortos-vivos para garantir que a situação de Laruel não acontecesse novamente. Morrer pelas mãos dos humanos, ser o garoto de recados das cortes ou servir Erlich eram a mesma coisa para ele. Grenlick estava cansado de fugir, cansado de obedecer às pessoas que mal tinham metade da sua inteligência, mas seu poder nunca parecia corresponder à sua ambição. Ele puxou ruína para fora de seu peito e jogou-o fora antes de atacar seus inimigos. Eu tenho apenas uma chance de sair daqui por cima. Preciso sobreviver até que um dos novos soberanos seja escolhido. Então, verei se todos os meus preparativos valeram a pena ou se acabei de perder minha vida. Grenlick pensou. Um grupo de lutadores tropeçou na cena, mas enquanto Lit e os outros tiveram que gastar mais energia para se livrar dos novos inimigos, Grenlick matou os mortos-vivos e engoliu um Fai ferido. Estava muito longe de preencher seu núcleo, mas o suficiente para fechar suas feridas. Enquanto isso, dentro da barreira da Muda, entre a escuridão infundida em estacas de madeira, a chuva de feitiços iminente e a forma gigante de Erlich, Lenan, a Titânia, foi pintada em um canto. Seu único truque era se fundir com o piso de madeira e usar o traiçoeiro traidor como escudo. Maldito seja, Lenan! Venha e lute! Erlich rugiu de indignação depois de ver seu melhor tiro falhar miseravelmente. Não apenas a habilidade que Lenan empregou foi uma das muitas que ele perdeu depois de ser transformado, mas também o fez desperdiçar muito mana. Ao contrário dos verdadeiros magos, um falso mago consumiria sua energia no momento em que começasse a lançar um feitiço, não importando se o concluíam ou não. Erlich não era um desperto, então ele não podia seguir os movimentos da assinatura de energia da Titânia enquanto ela se movia dentro da madeira. Como você fez depois de se infiltrar na minha cidade? A voz de Lenan exalava sarcasmo. Você virou a Muda contra mim, então é justo eu retribuir o favor. Vamos ver isso. Erlich rosnou, arranhando o chão com suas mãos gigantes. Isso permitiria que ele se alimentasse da Muda, recuperasse sua força perdida e expelisse Lenan. Ela poderia estar em todo lugar, mas graças aos muitos membros extras que ele havia gerado, o Draugr cobriria todo o chão, não deixando nenhuma escolha a não ser enfrentá-lo ou se tornar sua refeição. 2 pássaros com uma pedra. A Muda rugiu mais uma vez de indignação. Em toda a sua vida, ele sempre foi um predador do ápice, mas agora ele se curvou tão baixo quanto um cachorro infestado de pulgas. A Muda odiava ficar indefeso enquanto os mortos-vivos continuavam sugando sua corrente de vida, mas não tinha escolha. Para se defender, precisava da ajuda de um soberano ou para sair completamente de seu sono. O primeiro ainda não foi escolhido, enquanto o último significaria reduzir os séculos restantes de sua vida em algumas décadas. A dor da Muda intensificou e Erlich compartilhou através de seu vínculo. Isso não faz sentido. Mesmo se todos os meus seguidores se alimentassem da Muda ao mesmo tempo, isso seria o equivalente a uma picada de mosquito. Por que está tremendo tanto e por que sinto tanta dor? O ritual deveria cortar nosso vínculo mental. Erlich estava certo, é claro. A fonte da dor que ambos estavam experimentando não era a alimentação, nem a batalha em curso fora da arena de madeira. Era Lenan envenenando a árvore como uma enorme quantidade de magia negra que estava sendo sugada pelo Draugr, envenenando-o também. Se eu sair daqui vivo, vou me certificar de que esta Muda receba o devido troco. Lenan pensou. Não vou tolerar viver com uma criatura tão instável e egoísta. Já me traiu uma vez, pode muito bem fazer de novo.
Erlich voltou ao tamanho normal enquanto sua casca começou a desmoronar. Alimentando-se do elemento escuridão, ele, sem saber, permitiu que alcançasse diretamente seu núcleo de sangue, fazendo-o entrar em colapso. Eu subestimei sua crueldade, soberano. O corpo de Erlich quebrou, começando pelos joelhos. Muito fraco para suportar seu enorme peso, eles estalaram e o forçaram a se ajoelhar. Eu pensei que vocês Fai consideravam a muda um ser sagrado. Manchar sua própria essência com magia negra pode encurtar sua vida útil. A mão direita de Lenan floresceu atrás do Draugr, lentamente sem fazer nenhum som. Isso desencadeou um feitiço de escuridão de nível 5 que o transformou em Pro. Acabou, seu idiota. Os pensamentos de Lenan estavam mais altos do que um grito. Eu ganhei o duelo, reafirmando o meu direito de governar e provando que não há nada morto-vivo que eu possa oferecer a você. Agora pare de bloquear a magia dimensional e mate os invasores. A resposta da muda surpreendeu a Titânia. Durante todos aqueles anos, ela nunca tinha ouvido o gemido da árvore ancestral. O que você fez comigo? Primeiro, seus aliados me atacaram, depois você me envenenou, e agora isso. Cesse seu ataque imediatamente. As palavras da muda não faziam sentido para ela. A criatura estava em agonia, fazendo todas as suas ameaças soarem vazias. O antigo Fai gritava sem parar, recusando-se a obedecer até a mais simples de suas ordens. Eu não estou fazendo nada. Pare a luta antes que mais gente planta morra por causa de sua loucura. Lenan pensou. Ela está certa, velho idiota. Sou eu. A voz de Grenly que interrompeu a conversa. Eu não trabalhei tanto apenas para me tornar o peão de outra pessoa, então temperei os tecidos de Erlich com um pouco dos meus. Meu plano era usá-los para me livrar dele assim que matasse Lenan, mas acho que isso terá que servir. Cuidado, seu idiota mundial, os tecidos de um Grendel não são tão gentis quanto os de Draugr. Eles estão se espalhando pelas suas raízes enquanto falamos, devorando tudo em seu caminho. Com a morte de Erlich, a praga desapareceu de Laruel e todos os infectados foram curados. A única exceção eram os Draugrlings que ainda estavam caminhando em direção à muda. Os feixes de tecido que permitiram que Erlich se comunicasse com a muda antes que ele pudesse conceder sua bênção sobre ele. Esses foram os únicos tecidos que Grenly contaminou com os seus, mantendo-os como seu último trunfo. Os Draugrlings gritaram em agonia enquanto seus corpos inteiros eram abalados tanto pela morte de seu antigo mestre quanto pela ascensão de seu novo. Sua súbita transformação deixou os protetores de Laruel em pânico. Sendo réplicas de Erlich, as casas da árvore se assemelhavam a um treante, enquanto agora assumiam a aparência monstruosa de Grendels. As criaturas eram muito mais vorazes agora, tornando o povo das plantas uma refeição miserável para eles. Capítulo 844, Desespero 4. Os Grendelings começaram a morder as casas da árvore ao redor, alimentando-se da essência do muda que corria por eles enquanto os tentáculos, saindo de seus pés, cravavam fundo o suficiente no solo para alcançar as raízes da muda. Entre a corrupção se espalhando por todo o seu corpo e o caos dos Grendelings, a muda estava sofrendo como nunca havia acontecido em milênios. Meus termos são simples. A voz de Grenly invadiu o elo mental entre Lenan e a árvore ancestral. Mate todos os humanos, entregue-se a mim e aprisione todo o povo das plantas de Laruel. Se você fizer isso, vou deixá-lo viver e manter o mesmo acordo que você fez com Erlich. Meus tecidos podem prolongar sua vida tão bem quanto a dele. Assim que Laruel estiver sob meu comando, despertaremos juntos. Recuse e eu o matarei. Porque eu iria confiar em você. A mente da muda estava cheia de dor e indignação. Despertado ou não, ainda estaria sob seu domínio. Você não quer um parceiro, você quer um escravo. Por favor, Grenly disse com um sorriso de escárnio. Como eu poderia confiar em você? Primeiro você traiu sua própria família, depois Erlich. Só quero ter certeza de que a terceira vez é o charme. Além disso, eu poderia dizer o mesmo sobre você. Sem minha medida de contingência, o que o impediria de me matar depois de eu ter sobrevivido à minha utilidade? O mesmo motivo pelo qual precisei de Erlich.
A muda respondeu. Como você disse, traí minha família. Assim que eu acordar, me tornarei um proscrito e os mortos-vivos serão minha única família possível. Essas palavras abalaram Lennon até a raiz, fazendo-a entender o quão profunda era a loucura que torcia a mente da muda. Eu não sou Erlich. Eu não me importo com a família ou os mortos-vivos, apenas comigo. Já faz muito tempo que não tenho um banquete adequado e mal posso esperar para comer algumas plantas. Agora dobre o joelho ou morra. Grinlich disse. Seu filhote insolente. Se interromper meu sono, terei todo o poder de que preciso para matá-lo. A muda repreendeu. Com suas raízes apodrecendo em meus grendelins, tenho certeza de que conseguirei escapar, enquanto você ficaria com apenas alguns anos de vida. Ao contrário de você, não tenho nada a perder. A raiva e o desespero nos pensamentos do Grendel atingiram a muda como uma bofetada. Os dois eram como os dois lados da mesma moeda. Grinlich tinha vida eterna, mas nada pelo que viver, enquanto a muda tinha pouco tempo sobrando e muito a perder. No entanto, o pensamento não gerou nenhuma piedade para o Grendel, apenas mais rancor. A muda mundial tentou matar os insolentes mortos-vivos com suas matrizes, apenas para descobrir que a praga não apenas afetou seu corpo, mas também sua mente. Pela primeira vez em milênios, o antigo povo das plantas estava desamparado. No momento em que a muda deu a Erlich as runas da comunhão, Grinlich usou a anomalia que ter dois soberanos ao mesmo tempo criou para bagunçar a mente da muda sem que ele percebesse. Enquanto a mente de Grendel dava um ultimato, seu corpo explorava o caos no campo de batalha para escapar do grupo de Lith e correr em direção a Lennon. Com ela morta, o antigo povo planta perderia seu último meio de defesa e seria forçado a se render. Não há outra maneira, meu soberano escolhido. Você deve matar o morto-vivo e me libertar de suas garras. O tom de comando da muda soou como se nada tivesse mudado entre eles, surpreendendo Lennon. Enquanto isso, do lado de fora, os Grendelings estavam provando ser inimigos mais formidáveis do que um Draugr poderiam ser. Eles não podiam voar nem teleportar-se, mas nada que os defensores da cidade haviam tentado deixou um arranhão neles. Seu tamanho tornava os ataques físicos inúteis e a quantidade de energia elemental que os capacitava anulava até mesmo feitiços de nível 5 com facilidade. É uma luta inútil, Kala encrenca disse. Contanto que eles possam se alimentar de casas na árvore, mesmo se conseguirmos danificá-los, eles podem se recuperar facilmente. No entanto, temos que detê-los, Mart disse. Essas criaturas não podem ser deixadas vivas. Elas são um desastre ambulante. Assim que terminarem de destruir Laruel, elas consumirão tudo em seu caminho. Eu me pergunto por que Erlich não os ativou antes que Kila ponderou. A resposta foi que eles tinham sido feitos apenas como um último recurso para escapar, caso a muda concordasse com Erlich ou Lennon conseguisse encontrá-lo antes de fecharem o negócio. Essas monstruosidades eram uma violação do pacto entre os mortos-vivos e os jovens. Eles eram a prova viva da capacidade de Erlich de infectar não apenas as pessoas das plantas, mas também as mudas. Para piorar as coisas, eles nunca caberiam no castelo, então Erlich não poderia nem mesmo usá-los durante a batalha final. Nossa única esperança é que eles não sejam totalmente grendeus e tenham sofrido mutação recentemente, disse Kala. Eles são um híbrido vivo-morto-vivo, e os mortos-vivos são mais fracos durante a infância. Devemos derrubá-los antes que sua condição se estabilize. O olho negro do morto-vivo Balor se transformou em um sol negro, borrando o céu noturno com sua luz negra. Ele emitiu um pilar de energia do tamanho de um trem de carga que cravou um Grendeling bem no peito. A criatura caiu no chão enquanto a transformação foi parcialmente desfeita, revertendo sua parte superior do corpo em uma árvore. Uma rajada de feitiços de gelo e escuridão choveu sobre Grendeling caído. O ataque massivo de feitiços de nível 5 conseguiu evitar que a criatura voltasse a ser um Grendel e o matou no local. Isso foi incrível. Por que você não fez isso antes? Kila perguntou. Porque me custou tudo que tenho para projetar tanta energia. Mais um pouco e este corpo se transformará em um cadáver. Estou muito longe para levantá-lo novamente se ele cair, Kala respondeu.
As asas do balor bateram desajeitadamente agora que o elemento escuridão que o animava estava quase esgotado. A boa notícia é que os Grendelings não são imunes à magia como eles gostariam que acreditássemos. A má notícia é que para quebrar suas defesas com feitiços convencionais é preciso muita energia. Você está sugerindo que devemos simplesmente desistir? Marto perguntou. Você tem uma ideia melhor? Antes que eles pudessem continuar, um dos magos do chão os chamou. Olhe para isso. Uma mulher de meia-idade apontou para as raízes da muda que agora eram visíveis sob o asfalto da estrada. Eles estavam enegrecidos e cheios de bolhas que estouraram como se algo os estivesse queimando por dentro. Ao longo do caminho da criatura morta, havia vários buracos no solo, correspondendo a cada um de seus passos. Para dar vida a uma criatura tão gigantesca, o simbionte de Grenlick exigia muita energia. Alimentar-se das casas da árvore não era suficiente, então os Grendelings usaram as raízes da muda como linha de força. Todos os curandeiros imediatamente chegaram à mesma conclusão. Eles não são invencíveis. Se os tirarmos do chão ou cortarmos seus pés, eles não durarão muito, Mart disse. De fato. A questão é, como? Kala zombou. Bem, nós podemos causar um terremoto forte o suficiente para fazê-los cair, ou podemos matar aquela maldita muda. A resposta de Mart deixou todos estupefatos, mas fazia sentido. Se não fosse pela traição da muda, nada disso teria acontecido. Não acho que possamos matar uma criatura tão poderosa com nosso pequeno número, mas acho que podemos fazer o melhor a seguir. Kila explicou sua ideia a eles, obtendo sua aprovação unânime. Continua no próximo vídeo.